Bom, nesse vídeo eu vou mostrar como estimar a média quando nós trabalhamos com classe, tá? Lembrando que, como o professor mencionou, não é um melhor dos mundos. O ideal é você ter esses valores coletados pontualmente, mas em algumas situações não tem jeito, como por exemplo, quando nós trabalhamos com informações um pouco mais sensíveis, como salário, as pessoas às vezes ficam meio restritas, né, a dar o valor exato do salário, mas elas ficam mais suscetíveis quando nós trabalhamos com intervalos, por exemplo, de 1 a 5 salários mínimos, a pessoa ela acaba falando, tá bom? Então, se estiver numa situação dessa, é importante saber como calcular isso. Vou fazer esse processo aqui todo no Excel. Eu vou utilizar essas tabelinhas aqui, essa tabelinha no caso, e essas colunas de apoio. O objetivo é chegar aqui embaixo, tá? Inclusive nem precisava de tudo isso, podia fazer tudo de uma vez só, né? Mas ia ficar uma fórmula muito grande. E assim vocês veem passo a passo como desenvolver, né? A fórmula para estimar a média quando se trabalha com classes é essa aqui, tá? Nós vamos pegar a somatória de xi, fi e dividir pelo tamanho da nossa amostra. A nossa amostra, a nossa base de dados é essa aqui, ó. Nós vamos utilizar essa coluna idade, lembrando que cada um desses valores, 3, 2, representa cada uma dessas classes, ou seja, se eu encontrar o valor 2, então a pessoa respondeu que tem entre 26 a 34 anos, 44 a 52 e assim por diante. Então vamos lá. Limite inferior da classe. Então é o menor valor que nós temos aqui na classe, né? No caso, 17, 26, 35, 44 e 53. Legal. Limite superior é o maior valor da classe. 25, 34, 43, 52 e 61, tá? Observação. É importante quando vocês forem construir as classes, deixar elas com a mesma amplitude, com o mesmo comprimento. Ou seja, se eu subtrair aqui, ó, 25 menos 17, vai dar 8. E isso também vai acontecer com todas as outras classes. Olha só se eu arrastar. Tudo 8. Esse é o ideal, tá bom? Então deixa eu apagar aqui, tá? Só foi um comentário. Aqui a frequência absoluta é o total de vezes que eu encontro esse número 1, esse número 2, até o número 5 aqui na minha base, ó. Então eu tenho que contar esses valores, tá? Como é que eu faço isso? Posso contar com uma tabela dinâmica, na mão. Eu gosto de usar essa função aqui, ó, conte C. Então, conte C, ok? Quem é o intervalo? O intervalo é a minha coluna idade. C, e qual é o critério aqui? O critério é se for igual a 1. Esse aqui, ó. Por isso que eu deixei esses valores aqui. Só para facilitar a minha fórmula. Não seria necessário, tá? Eu poderia colocar o valor 1 direto aqui no lugar. Então eu faço assim, ó. E fecho. Pronto. E aí é só arrastar, tá? O que que isso aqui significa? Primeiro deixa eu colocar uma soma. Isso significa que eu tenho todas as observações da minha base distribuída aqui por classes. Repare que a classe 3, ou seja, pessoas entre 35 a 43, é predominante na minha base de dados. Eu tenho 452 pessoas que responderam que tem entre 35 a 43 anos, tá? E exatamente com base nessas informações que nós vamos estimar essa média. Valor central da classe. Se eu tenho, por exemplo, uma classe que vai de 1, 2, 3, 4 e 5, o valor central da classe é o número 3, certo? E como é que eu faço para descobrir esse número 3? Eu pego, por exemplo, o maior valor e subtraio do menor, ok? E aí eu encontro o valor 3, né? Esse valor 3 eu divido por 2. Então, eu sei que nesse caso seria 1,5, né? Então, pegaria esse valor, dividiria por quanto? Por 2, é a metade, 1,5. Se eu pegar esse valor de 1,5 e somar com o primeiro valor, eu chego no valor 2,5. Como nós estamos trabalhando com números inteiros,
Então eu sei que não vai ser o 2,5, né? Vai ser o valor 3. Então é desta maneira que nós determinamos o valor central, tá? Então de uma forma bem simples, só para vocês entenderem. Inclusive, se vocês quiserem, não precisa fazer conta. Se você souber já qual é o valor central, você já coloca aqui, tá? Então vou fazer esse processo. Vou colocar o valor central aqui. Então eu vou subtrair o meu valor superior do meu valor inferior e vou dividir por 2. Então eu tenho, Então eu tenho aqui, deixa eu dividir por 2 aqui, OK. Então eu tenho o valor 4, que representa a posição que está o meu valor central. Só que eu tenho que somar com esse valor aqui, ó, limite inferior. É só pegar e somar com esse valor aqui, ó. Pronto. Nesse caso, eu sei que o meu limite, né, o meu limite não, que o meu valor central é 21, tá? E aí eu faço o mesmo para os outros, ó, só arrastar. Ou seja, 26 a 34, o valor central é 30 anos, 35 a 43, o valor central é 39 e assim por diante. Perfeito. Agora, só somar essa coluna aqui. Somar não, multiplicar. Eu vou multiplicar esse valor vezes esse outro valor e aí eu vou arrastar, tá? Soma todos esses valores aqui, ó. Assim como nós fizemos aqui com essa frequência, você vai somar aqui também, ó. Então tem uma soma aqui, ó. Certo? Legal. E como é que é a média? A média, com base nessa fórmula, essa parte de cima é essa que nós calculamos e essa parte de baixo é essa aqui, ó, tamanho da amostra. Então é só dividir esse por esse aqui, ó, e pronto. Então, aproximadamente, isso é uma estimativa, ok? A média de idade da nossa base seria 38 anos com base nessas informações. Lembrando que isso aqui é só um treino, tá? Eu mudei esses valores, não é o que realmente as pessoas responderam, tá? Até mais.